Espera aí, Ok. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui. É um prazer tê-los aqui nesta mais uma das nossas reuniões do grupo de IA. Hoje teremos uma palestra especial, né? E nós teremos a Luciane e o Éder. Luciane e o Éder, desculpa. E também temos uma nova pessoa aqui que está nos presidiando com a sua presença hoje. Então, be- geralmente, nós pedimos para que as pessoas que estão presentes pela primeira vez façam uma introdução rápida dela, mesmo na sala de aula. Se possível, se não podemos deixar para depois ou para outra a apresentação, não tem problema nenhum. Reinaldo, algum comentário? Não, aparentemente está tudo ok. Agradeço a presença aí a boa vontade, a presença aí da Luciane e do Éder, né, que se comprometeram a fazer a palestra. Agradeço aí, desejo boa sorte aí e a palavra aí com vocês. E agradeço a presença de todos aí, hoje aí com a Sofia, nos prestigiando. É muito legal, tá bom? Agradeço aí a presença de todos e boa sorte aí na palestra. Fiquem à vontade, a palavra de vocês. Ok. Vai compartilhar, Éder? Sim, Ele vou não compartilhar. consegue ainda. Eu não consigo. Agora, Éder, vai lá. Desculpa, é minha Vamos lá. falha. Não, tranquilo. Isso para falar. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, eu começo a projetar aqui. Chegou a tela? Está chegando. Chegou. Chegou. Bom, Só acertar aqui. Bom, pessoal, vamos lá, né? Então, vamos, eu e Éder aí, a gente está arriscando. Primeiro, né? Boa noite a todos, primeiramente. E nós aí estamos nos Boa arriscando noite, pessoal. a falar um pouco, né, de projetos com IA, né? E a gente pesquisou bastante e viu que o que está se falando mais é gerenciamento de projetos com a IA generativa, tá? Então, a gente vai trazer um pouquinho, vou trazer um pouco de conceitos, um pouco daquilo que eu conheço do projeto, já tem algum tempo na área, já vivenciei algumas mudanças, inclusive, desde quando começou era uma gestão bem mais engessada de processos, né? E hoje, até hoje, a gente tem uma gestão solta, né? Um pouco mais híbrida. Então, nós vamos discorrer um pouquinho, falar um pouco sobre gerenciamento de projetos, para dar uma nivelada aí de conhecimento, tá? Às vezes tem pessoas aqui que já têm uma maturidade e até uma experiência melhor ou maior. Fique à vontade para compartilhar, tá? Aqui é um debate, uma discussão. Então, eu entrei nesse grupo meio que solta e depois eu fui entendendo que realmente era uma discussão e que tinha muito a aprender, tá? Então, vamos lá, vamos dar a nossa contribuição aqui ao grupo, eu e Éder. Bom, para falar um pouquinho, tá, de conceitos, o que é o PMI? O PMI, ele é um instituto de gerenciamento de projetos, que é uma das maiores associações para profissionais de gerenciamento de projetos. Por que nós trouxemos o PMI, né? E particularmente eu, porque a base dessa associação é que eu me aprimorei na área de gestão de projetos. Então, o PMI ele foi construído sob um legado desde 69, ela tem 54 anos, com um propósito de praticamente de todos os países eles seguirem um guia ou uma normas e ter esse instituto como sendo uma base, né, de organização para esses profissionais a nível mundial mesmo, tá? O PMI ele oferece
certificações de padrões reconhecidos globalmente. Tem cursos online, liderança intelectual, ferramentas. Eles dão um bom suporte, tá? Eu tenho um relacionamento com o PMI desde quando eu comecei a estudar com o DOC, lá com meus anos para 2011, 2010. Eu já fazia gestão, mas aí a gente vai entendendo que precisava se direcionar para ser reconhecido no mercado. E a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre gestão baseado no que o PMI preconizava, e desde então acompanhando eventos, mudanças, alterações, fóruns, né? Tem grupos, e ele tem uma boa abrangência no sentido de apoio. Tá? Tem os capítulos, cada estado tem o seu capítulo, e você se associa ao capítulo. É uma instituição sem fins lucrativos, porém, tudo que você vai fazer nela é pago, e não é tão barato. Tá? Então, é só para a gente explicar um pouquinho o que é o PMI, que é o órgão, né? As pessoas sempre confundem um pouquinho de PMBOK, PMI, mas o PMI é o órgão que regula toda essa gestão e faz essa junção desses profissionais do resto do mundo. Bom, pode passar. Falando um pouquinho de certificações, para quem, inclusive, tiver interesse, hoje o PMI ele tem 9 certificações, e a mais reconhecida, né, é o profissional em portfólio, riscos, gerenciamento de programas, e recentemente teve a certificação PMI-STP, que é um profissional certificado em métodos ágeis. Isso é recente, de 2017, 2019 para cá. Tá? Então, ela é bem recente mesmo. Eu não tenho essa certificação, tá? Mesmo porque a minha área de atuação de gestão de projetos é telecomunicação, área mais de infraestrutura, de implementação de projetos de soluções de TI, de enterprise. Então, eu tenho uma visão de métodos ágeis, baseado naquilo que eu fui estudando, mas eu não vi um valor agregado para mim no mercado para tirar a certificação. Mesmo uma certificação cara, que demanda tempo, né? Tem tudo isso daí. Mas é muito falada. A maioria dos profissionais de gestão de projetos, principalmente de desenvolvimento, tem essa certificação. Tá? E ela é bastante reconhecida, inclusive. Então, aí falando um pouquinho de siglas, né? Tem as certificações e tem a PMP, que o PMP é o Profissional de Gerenciamento de Projetos, que fica sob a regularização do órgão PMI. Então, as pessoas confundem bastante, mas eu acho que é legal trazer esse esclarecimento. O Reinaldo levanta a mãozinha. Qual que é mais ou menos, Luciana, qual que é mais ou menos o valor de uma certificação dessas aí, em termos de dólar, real, não sei como é que é. De dólar, não me lembro, mas pelo que eu vi, porque você tem associações, né? Então, se você é associado a um capítulo e ao PMI, você pode ser associado ao órgão PMI e pertencer ao capítulo. Você tem desconto. Se você participa como voluntário, você também tem desconto. Eu não sei ao certo, tá? Hoje ela não está tão cara assim, não é algo do outro mundo, mas eu acho que tem em torno de R$ 1.500. Se eu não me engano. Valor. Dei uma gugada aqui, mas é aquilo que você falou, Lu, deve ser por causa do desconto. Tá? A referência que eu achei aqui é em torno de $400. $400, né? Que daria R$ 2.000 aí, dois e um pouquinho. Quando eu fiz, eu não tinha ainda nenhum tipo eu não era associada a nada, eu estava conhecendo,
Se eu não me engano, eu paguei $500 na prova, tá? E, claro, você não passa da primeira. É muito difícil passar na primeira. E aí você tem que reestudar, porque, assim, só um minutinho, cara, já te dou a palavra. A minha experiência, e até de outros colegas que na época estavam estudando para tirar a prova, você tem que passar por um grau de maturidade, não só de fazer a prova, mas sim de você enxergar uma gestão de projeto. Então, as perguntas, você tem um tempo muito reduzido para você responder, são 250 questões, se eu não me engano. Na época era traduzida, a tradução era horrível. Então, eu não passei da primeira, depois eu demorei um tempo, porque eu fui me dedicar à certificação ITIL Expert, e demorou pra caramba, porque é uma certificação longa, foi quase 3 anos de estudo, bastante investimento, porque você tem que fazer, é diferente, você tem que fazer são vários pontos, várias etapas, até se certificar o ITIL, né, o ITIL Expert. Aí depois eu fui focar. Então, por isso que eu comecei a estudar em 2010 e eu tirei a certificação em 2015. E, além disso, eu estava fazendo gestão de projeto que nem doida, né? O Oscar que o diga. Eu trabalhava com ele. Mas pode falar, Oscar. Sim, uma pergunta. Qual é a relação, se é que tem relação, entre a certificação ou metodologia PRINCE? Tem alguma relação? Não tem? Tem uma relação quando você traz o príncipe para poder apoiar em algumas frentes. Porque o príncipe, ele não é do PMI e ele não tem relação com o PMBOK, nem relação com certificação de gerenciamento de projetos do PMI, né? Como outras ferramentas hoje. Por exemplo, Six Sigma, que mede a maturidade dos processos dentro de uma empresa. Ela não tem uma relação com PMI, ela não está sobre o órgão PMI, não está sobre as regras e éticas do PMI. Mas você usa, eventualmente, o Six Sigma como príncipe para você, como ferramenta de apoio na gestão de projetos, como outras que tem, tá? Outras que tem. Respondi? Sim. Mais alguma pergunta? Gente, eu tirei a 2015 isso. E foi mudando, né? A versão, foi mudando as coisas, e você não vai tendo tanto acompanhamento, né? E mais detalhado no que está acontecendo no PMI. Você acompanha bastante do que as pessoas estão falando, né? Dicas. Eu instruí muito, eu gerenciei equipes de GPs, né? De PMs, onde que eu apoiei nas certificações, né, desses profissionais. Então, é bacana você também ter, assim, quando você faz, ser algum tipo de referência na empresa, para poder também dar um direcionamento para alguns profissionais que querem seguir esse tipo de caminho, né? Hoje, realmente, o PMP, até o momento, eu acredito que vai ficar, ele é uma das certificações mais reconhecidas no gerenciamento de projetos a nível mundial e a mais remunerada. Pode falar, Rinaldo. Quanto tempo? A atualização é quantos anos? De 2 anos e meio, 2 anos e meio? Como que é a atualização? A atualização é uma coisa muito interessante aqui no PMI, tá? Diferente de outras, do ITIL. Para você se manter atualizado, ou seja, com o teu PMP ativo, você tem que reportar PDUs, né? Que é uma unidade, uma moeda, vamos por assim, uma moeda. Então, você tira antes era de 4 em 4 anos, e você tinha que atingir 60 PDUs para você ser recertificado. Então, você não precisa fazer uma nova prova, você não precisa declarar. E o que são esses PDUs? De onde que você tira esses PDUs?
A gente pode tirar os PDUs de eventos que participamos, de cursos, tem PDUs, se você se cadastra como voluntário, porque o PMI ele tem uma área onde que são voluntários. Na verdade, ele é executado por voluntários, a maioria são voluntários. E esses voluntários, eles recebem, claro, tem troco, né, por ser voluntário. Além de ter descontos em todas as coisas, você é reconhecido como voluntário, você aprende bastante coisa, e eu acho interessante. Eu nunca me candidatei a ser voluntária por tempo, questão de tempo mesmo. Mas é interessante que você aprende bastante, você está no meio desse pessoal. Então, ser voluntário, ele garante muitas PDUs gratuitas. Por quê? Porque você tem participação de evento, vale 16 PDUs. Voluntário não paga. Profissional que tem que é associado, paga menos, não sei quanto, sei lá, depende de cada evento lá. Profissionais que não é associado a nenhum capítulo, a nem ao PMI, paga bruto, e aí é um valor bem grande mesmo, né? Um valor grande. Então, assim, tem essas facilidades. E aí você vai reportando esses PDUs, na época era 60, é difícil. Para mim, nunca foi. Eu sou uma pessoa que gosta de estar em evento, eu gosto de estudar. Então, ou não é só do PMI, por exemplo, tem outros órgãos que são associados, são parceiros do PMI, que conseguem vender cursos, promover eventos que valem PDUs. Tá? Então, ele não é só coisas do PMI que garante ou que oferece PDUs. São outros, tem vários parceiros, várias entidades que dão cursos, que fazem eventos. Aí eu não sei o critério para se tornar um profissional parceiro. Aí eu não sei mesmo, mas eu sei que tem bastante gente no mercado, quase todo mundo é parceiro PMI. Então, oferece lá os cursos, um curso de interesse ou de ferramenta, ou, por exemplo, eu fiz muito de ferramentas Agile, sabe, nessas atividades aí. Mas você ganhava PDUs. Então, para mim, nunca foi difícil você completar o seu dashboard de PDUs. Aí você reporta direto no site, no órgão do PMI, tá? Reporta direto lá. Você fala, olha, aí tem as informações que são necessárias para você, para eles fazer um check, né? Você ter checado que você realmente participou daquele curso, tal dia, tal hora, então tem os códigos lá, não é assim todo. Você tem essas validações. Tá? Então, agora, de uns tempos para cá, se eu não me engano, eu já estou nela, acho que de uns 2, 3 anos para cá, está tendo bastante mudança, acho que é por essa questão de pandemia, né, de metodologias agiles, não são mais 60. Se eu não me engano, são 30. E aí é muito mais fácil. Aí o que você faz? Aquelas PDUs que extrapolam, você consegue ter um plus lá, um plus de reconhecimento, uma coisa assim. Então, é de 4 em 4 anos, mas você se renova através desses PDUs, que se mantendo atualizado. Então, o PMI preconiza de que o profissional de gerenciamento de projetos, bom, né, pratica tudo que está descrito aí preconiza o PMI. Não vou falar que está descrito no PMBOK, porque o PMBOK, depois a gente vai falar um pouquinho dele, ele normalmente não é seguido à risca, né? Ele tem muitos conhecimentos em muitas áreas, muitos processos. Então, você tira aquilo que você precisa usar. Então, inclusive, é uma das regras que você não precisa usar. Mas, então, assim, o PMI, ele reconhece que o gestor de projetos, ele tem que estar estudando sempre, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar mantido no mercado. E essas PDUs, elas têm... e outra coisa que é legal da PDU, tem os profiles, você é medido de acordo com esse
estratégia, teu nível estratégico de gestão, teu nível técnico, teu nível de processo, uma coisa assim. Eu não lembro direito. Mas você é medido pelos teus profiles também. Entendeu? E você tem que atingir para conseguir esses PDUs o equilíbrio que o PMI acredita que você merece ser recertificado. Mas não é coisa assim, se você está estudando, se você está praticando e se é um profissional ativo, é muito fácil. Assim, 4 anos é muita coisa, né, gente? Terminar 4 anos, você faz coisa pra caramba, você participa de um monte de coisa. Então, eu sempre fico em boa. Eu falo assim, teu dashboard está em ótima status, uma coisa assim. Mas é isso. Mais dúvidas? Não? Pode mudar, senão a gente não vai conseguir chegar no que interessa, realmente. Bom, só para falar aqui um pouquinho do PMBOK, então, ele é um conjunto de práticas na gestão de projetos organizados pelo PMI, onde nesse livro ele compila, ao longo do tempo vai mudando, né, conforme eu vou mostrar depois, mas ele compila as melhores práticas que são feitas mundialmente na gestão de projetos. Então, tem contribuição de vários capítulos nessas reedições que são feitas, passado por validações, por revisão, por traduções. Inclusive, quando eu estava mais ativa e tal, eu conhecia o professor que antes de você fazer voltando um pouquinho, antes de você tirar a certificação, você tem que estudar muito. Então, o que normalmente os profissionais procuram? Procuram pessoas que orientam como se fosse realmente uma banca ali, um orientador de TCC. Ele te orienta você estudar para você ter uma visão para você passar na prova. Quem me orientou desde os primórdios foi o André Riccardi, que hoje ele já foi até presidente do PMI São Paulo. Então, eu tenho bastante relacionamento com ele. E nessa época, eu lembro que ele estava fazendo uma revisão de uma versão que estava chegando, que era a sexta, né? Porque eu tirei na quinta e ele estava fazendo na sexta, tá? Então, é um movimento muito atual, não é algo engessado. Diferente, tá? Aí uma experiência que eu tive do movimento IT. Porque o ITIL, ele chegando, todo mundo falou de ITIL, aí todo mundo foi tirar os Foundation, era 2, era 3, depois foi 4, e parou. E aí teve o ITIL Expert, que eu fiz, porque eu estava trabalhando num projeto que eles estavam fazendo uma implementação de uma área de gerenciamento de serviço, me interessou, e aí eu achei que isso ia bombar também no Brasil. Mas não teve um movimento onde que todo o valor que foi investido no IT Expert, e que é uma certificação demorada, demora 2, 3 anos para fazer, não sei hoje como que está, ela não teve, para mim, pelo menos, um valor, um retorno, tá, do investimento. Diferente do PMP. O PMP, assim que eu tirei, eu lancei no mercado, eu já fui reconhecida como PMP e aí remunerada. A gente tem que batalhar um pouquinho para essa remuneração sair, mas é reconhecido, né? Você tem, inclusive, é requisito para muitas empresas. Então, ele é revisto mais ou menos, em média, a cada 4 anos, tá? O PMI, ele reedita o PMBOK. Pode passar. Acho que essa slide é interessante, porque ele mostra a evolução aí das versões ao longo do tempo, né, numa timeline, desde a primeira edição, que foi em 1996, e a 7ª saiu em 2021. No meio da pandemia mesmo, saiu em 2021. Mas o que eu trouxe de interessante para esse slide é a questão de páginas,
de áreas de conhecimento dos processos, desde a primeira até a sexta, né? A sexta tinha 756 páginas de relatório. É um negócio assim, monstruoso. E 10 áreas de conhecimento e aumentar os processos, né? E aí, depois a gente vai ver que assim, há muita mudança, eles começaram a entender que nos últimos anos teve uma mudança, e está tendo, a gente tem bastante mudança, desde que veio o Ágil, né? No como as pessoas estão fazendo gestão. Está saindo de processo, caixinhas de processo. Inclusive, nesta quinta, que foi a que eu fiz, eles introduziram mais um processo, que era a gestão de stakeholders, que eram as partes interessadas. Até então, ninguém olhava para as pessoas, olhava para o processo. Então, era mais engessadinho. E grandes empresas que eram engessadas, por exemplo, vou citar uma aqui que eu conheço, que é a Gerdau, elas tiveram dificuldade um pouco de se movimentar devido a essas atualizações. Eram engessadas, várias eram engessadas. Então, só que as pessoas estão mudando a forma de a forma de se fazer gestão e de comunicação, né? Antes a gente não fazia uma reunião como essa, jamais. A gente tinha que fazer uma reunião de projetos para ver a disponibilidade de todo mundo, demorava uma semana. Aí depois juntar todo mundo numa sala, 4 horas de reunião. Então, assim, pode falar, Oscar. Só como referência, Luciane, não sei se no Brasil tem isso ou não, mas fora do Brasil, na América Latina inteira, do México ao Chile, cada vez solicitam mais gerentes de projetos certificados PMP para grandes projetos, grandes obras, monstruosas, tanto privadas como públicas. É requisito agora. Então está tendo um mercado de PMIs, de PMPs internacionais que estão chegando nos países porque não tem muitos na América Latina. A ironia tem, mas não tem tanto como precisa. A ironia do destino. Só como referência. Oscar, faz um favor. Quando você falar, ok, baixa a mãozinha. Se você erguer de novo, eu não vou saber. Aí. Agora o Reinaldo ergueu. Não, é só uma curiosidade. A primeira edição é 1996 no Brasil, ou já havia essa edição nos Estados Unidos antes? Todas essas referências é como um órgão internacional. É o órgão do PMI. Então, Estados Unidos, mas é como um todo, tá, Reinaldo? Não tem, chegou primeiro lá, chegou primeiro. Não, a gente é lançada como um todo. Entendeu? Tá bom. Então, questão chegou no 1996 nos Estados Unidos, depois 1997 no Canadá, ou 2000 no Brasil, entendeu? Tem as traduções, mas o que se... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, entendeu? A primeira edição, a segunda e a sétima edição foi 2021. A certificação, ela está na sétima edição. Às vezes não está traduzida, que aí sim é questão de cada país, de cada capítulo. Entendi. Tá? Então, tem essa dificuldade também, porque demorava mais. Então, lançaram a quinta edição, profissionais iam se certificar, estava valendo a quinta edição. O pessoal estava em inglês. Você tinha que esperar um tempo para poder chegar, se você quisesse ter uma versão traduzida, mais fácil. Tá bom. Oi, Legal. Anderson. Boa noite. Deixa eu te falar, essa sétima edição, ela já fala de performance, né? E você mencionou que já estava chegando os métodos ágeis. Essa da sétima edição já se aplica aos métodos ágeis? Por isso que fala de performance?
eu vou falar depois, mas os métodos ágeis entram na sexta. Quando você for, a certificação, né, e a sexta edição do PMBOK já falava de metodologia ágil. Nova, eles estão mudando a visão como não é mais processo, são domínios de performance. Eu não tive acesso ainda à sétima edição, eu não li a sétima e, vou ser sincero, eu li a quinta, né? A sexta eu meio que tirei o que eu precisava, então não li direito. Mas eles já estão mudando exatamente para quê? Para se adaptar a essas mudanças que vêm seguindo. Então, o Agile, ele veio para a sexta edição. Então ele tá na sexta já. Já está na sétima. Na Não, sétima. a metodologia ágil está na sexta ou está na sétima? Na sexta. Na sexta. Já fala sobre metodologia. Entendi. Eu pensei que ela estava entrando agora na sétima. Beleza. Éder, muda para o próximo, que aí o próximo... Aqui, né, só trouxe para título de curiosidade, para entender até a sexta, inclusive, como que eles foi se movimentando com relação a grupo de processo, que todo mundo conhece, né? O que mais todo mundo conhece é iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle, encerramento. Isso aqui vai mudar na sétima, tá? Essas questões como que se coloca as áreas de conhecimento, integração, escopo, tempo, vai se falar sobre isso? Sim. Vai falar de uma forma um pouco mais olhando para a performance, né? Para essas mudanças. Não é mais áreas de conhecimento, é áreas de... volta um pouquinho, Heber, que eu não lembro a palavra. Princípios. Então, o domínio de performance e princípios de gerenciamento, dando uma substituição aí nos grupos de processo e nas áreas de conhecimento. E só complementando, Luciane, até aqui da sexta edição, a sexta edição começou a falar de ágil, né? Eu mesmo, particularmente, o meu primeiro projeto, quando eu entrei num projeto dentro da empresa que eu estava, que era a Accenture, meu primeiro projeto já foi em 2018 falando ágil, mas tinha alguns projetos que tinham vindo ágil já há algum tempo ali. Em 2018 já estavam falando que na sexta edição já tinha algumas coisas ágeis ali já. Só complementando, desculpa, Luciane, pode continuar. Não, gente, aqui é um debate mesmo, né? Sim, exato. Aham, tá? Amor, para. Aí depois, ó, eu perdi reunião, tô tentando fazer um negócio. Você vem falar para mim parar no meio do caminho. É porque se não ficar legal, melhor deixar É um catavento, cara. Vamos continuar. O Weber pode mudar para o próximo. Tá aqui eu só trouxe para a gente trazer algumas referências. Um pouquinho, porque eu acho que faltou uma informação que realmente eu me perdi. Volta mais uma, por favor. Isso, estava aqui da sexta para sétima. Tá pequenininho aqui para mim. Isso. Aí aqui a gente voltou aqui para a diferença entre eles, né, de cada versão. Volta um slide, por favor. Voltar, né? Desculpa. Deu um. Volta. E eu coloquei aqui justamente a pergunta que o Anderson fez. Que está pequenininho, então tenta diminuir um pouquinho a tela. Embaixo está falando sobre a diferença da sexta para a sétima e onde que o Ajax se enquadra nela, tá? Essa parte aqui, certo? Exatamente, ó. A sexta versão do PMBOK, ela foca principalmente no crescimento de projetos, né? Que exige um ambiente mais estável. A sétima edição, por sua vez, enfatiza a gestão orientada a mudanças, e justamente que está de acordo com o novo contexto global. Então, eles sempre estão se adaptando para se adequar, né, às mudanças que estão muito rápidas, por sinal. A sétima edição traz as abordagens ágeis, adaptativas e híbridas. Né? Hoje, depois que teve um movimento
movimento ágil, que a gente vai falar nos próximos slides, as pessoas começaram a buscar se encaixar nisso tudo, entendeu? Nessas mudanças muito bruscas, inclusive, de você fazer gestão em cascata, né, de uma forma sequencial, inclusive com tarefas predecessoras, antecessoras, tudo isso daí era o mundo nosso, né? Você tinha que cumprir justamente isso, engessar o cronograma para que ele se cumprisse uma atividade depois da outra, a partir do momento que a anterior ela atingisse um requisito. Então, tudo isso, ele teve essas mudanças. Então, visto a essa necessidade de se adaptar e responder também esse movimento do Manifesto Ágil, né, que aconteceu. Obrigada, Éder. É só para poder contextualizar um pouquinho melhor aí, que realmente essa visão é uma visão interessante, que eu também tinha buscado entender, né? Onde que estava já em estudo, o que está mudando. Agora pode passar. Mais um. Bom, nisso tudo, eu só trouxe aqui para uma questão de explanação mesmo, ferramentas. E aí, são ferramentas que saem do PMI, como até o Oscar comentou, mas que uma hora ou outra você acaba usando como apoio. Né? Todo mundo que já usou pelo menos uma ou duas, né? E eu não tenho domínio em todas elas, não usei todas, por sinal, mas eu, em algum momento, a gente se especializa naquilo que está precisando, né? Então, por exemplo, matriz SWOT eu usei bastante, Business Model Canvas eu não usei, mas eu sei do que se trata, plano de negócio acho que todo mundo já fez, espinha de peixe, né? Era muito usado em grandes empresas, matriz BSG, a famosa 5W2H, né? Por quê, como, aonde, Six Sigma, ciclo PDCA, que é usado em tudo, você usa o ciclo PDCA até de uma forma sem falar que é ferramenta, mas hoje a gente está planejando, fazendo, checando e fazendo o life cycle, o ciclo PDCA, que é Plan, Do, Check e Act. Tem o Kanban, né, famosérrimo hoje, que são os post-its, OKR, né, quando começou essa questão do OKR, que foi no meio da pandemia, eu estudei, tirei certificação OKR, bem interessante. Está começando, eu acho, a difundir um pouquinho no mercado internacional, Latam também, e um pouco no Brasil, né? Aí Google usa, Netflix usa, então é uma metodologia que ela é focada muito em objetivos, né? Chaves, né? E resultados. Então você determina essas metas e você, através do objetivo, você determina essas metas e num ciclo muito pequeno, no máximo em 3 meses, você vai checando para ver se você muda ou não essas chaves para atingir o objetivo. Então, para mim, foi algo muito interessante que vem de encontro. Ele sai um pouco de plano de negócios que era revisado a cada 6 meses, 1 ano. Não existe mais. E tem o KPI, o famoso KPI, acho que todo mundo já usou ou foi submetido a algum nível de indicador. O Scrum, que é muito usado, acho que a maioria aqui é desenvolvedor ou trabalha com desenvolvimento de software, e o Waterfall, que é o que vem de antes, que é o gerenciamento em cascata, né? Pode mudar. Bom, acho que é interessante falar desse manifesto ágil que aconteceu em 2001, como que ele aconteceu e o que mudou, né? Ele surgiu a partir de um grupo de profissionais que eles utilizavam ferramentas de tecnologia
mas cada um utilizava com um propósito, e aí eles viram que não estava dando certo. Anderson, você quer falar alguma coisa? Por último, você falou da metodologia de cascata, né? A metodologia de cascata, você mencionou que era usada antigamente. É isso mesmo que você falou ou não? Ou eu ouvi errado? Usa assim, muitos projetos. Eu trabalho mais em cascata. Nos projetos que eu trabalho, que é de entrega de infraestrutura ou entrega de telecom, a gente usa muito cascata. A estrutura de atividades, né, que é uma sequencial da outra. Porém, eu uso também bastante questões agiles, conceitos. Por exemplo, dentro da minha gestão, eu faço lá, induzo o project, né, eu estruturo lá as atividades, faço as amarrações, mas eu faço reuniões, no mínimo, semanais, com a equipe de cada projeto. Então, vem da metodologia Agile. Então, hoje, a minha gestão é uma gestão híbrida. Sim, né? É porque é isso que eu ia falar. Porque eu acredito, né, já pelo que eu fiquei estudando um pouco, existe projetos que você é obrigado a utilizar essa metodologia, porque faz parte de um sistema meio que fechado, mas hoje, com a evolução das coisas, você não pode só, você tem que fazer esse lado híbrido, né? Eu acredito que a reunião Scrum, que você está fazendo agora, eu acredito que é a nova evolução do negócio. Só que uma pergunta que eu queria falar para você. Você acha que a IA, não sei se você vai chegar nisso, tá? Posso até estar antecipando, desculpa se eu estivesse antecipando. Você acha que a IA, ela não consegue, no futuro, ela consegue identificar quais são as metodologias melhores para cada projeto? E o melhor, se a IA, ela também não pode identificar que a personalidade de cada integrante do grupo e, através dela, optar por uma melhor metodologia, você acha que isso seria. Eu estou viajando porque eu já estou pensando nisso possível, mas você acha que isso caberia numa organização aceitar essa sugestão da IA? Sim, Isso também na... a gente vai sim falar sobre isso, né? Eu só estou dando essa introdução, somente ter mas não vamos chegar lá, porque o nosso objetivo é justamente trazer essa discussão de como que a IA vai lidar com isso. Ela conhece, vamos por assim, que ela, hoje, na base de conhecimento que uma IA tem, no ChatGPT, ela sabe como funciona cada ferramenta dessa. Então, ela tem um conceito. Mas, respondendo a tua pergunta, sim, ele vai dar esse norte, tá? Uma opinião minha, uma discussão com o Éder, mas também tem que ter um elemento para você fazer um apoio de validação. Ou seja, a IA ela vai vir para apoiar a gente, né? Para apoiar como que nós faremos a nossa gestão. Então, é possível, por exemplo, o meu projeto, qual a característica do meu projeto? Vamos supor que eu estou numa viabilidade de projeto. Meu projeto tem uma característica ele é da área de telecomunicações, vou falar aqui do meu nicho, e ele vai trabalhar com equipamentos vai trabalhar com tantas equipes, qual que é o negócio do meu cliente. Então, você vai dando lá no prompt qual que é o contexto do projeto e como que, inclusive, essas equipes estão distribuídas, né? Onde que elas estão, em quais sites, como que é o nível de disponibilidade da equipe, tem tudo isso, né? Que a gente Conhecimento também, né? tudo isso. Então, ele vai dar lá, olha, no teu projeto, você vai usar no teu projeto Waterfall, porque a tal empresa, ela preconiza
níveis de atividades, o sucesso do projeto ele vai trazer quais ferramentas seriam indicadas a usar. Até complementando, Luciano, Anderson, até lá na frente vai mostrar para você, segura um pouco a pergunta, mas põe em mente o seguinte: hoje a gente já tem ferramentas, igual a Luciana falou, tem o chat GPT, mas está falando de dados privados, então existe uma forma do quê? Conforme uma base de conhecimento, um modelo treinado, ele te dá essas informações através de um prompt. Lá na frente eu vou dar alguns exemplos, tá? A gente já tem Legal, legal. chats, a gente tem chats que a gente fala que trata dados privado. Porque hoje, quando a gente fala de chat GPT, foi isso que a Luciana estava montando o material. Chat GPT é público, então você está dando as informações públicas. Hoje eu consigo já o chat GPT para me ajudar na gestão de projetos? Consigo, lá na frente eu vou mostrar para você. Mas o que é mais importante é o conhecimento da empresa. Eu tenho que ter meus dados da empresa em um lugar onde eu consigo consultar de uma forma fácil, onde a IA vai ajudar, que a IA já está fazendo hoje. Já faz hoje, eu falo Sim. isso faz hoje que eu estou trabalhando com isso. Ela já está fazendo isso, já está apoiando. Apesar de a gente estar com o preview do chat GPT-4, o 3.5 saído do preview, ele já consegue as informações, mas de uma forma, nos meus dados, dentro de uma base interna, não expor meus dados públicos, porque eu consigo ter valor, tenho que ter experiência e ter toda a minha base de conhecimento. Lá mais para frente a gente vai mostrar isso para vocês, tá bom? Mas guarde essa Beleza. pergunta, você vai ver. Entre dados públicos e privados. Oscar tinha uma pergunta, Oscar. Sí. A ver, como uma experiência, talvez para vocês não seja novidade, porque vocês são pessoas muito antenadas, mas só trocando experiência. Isso que a Luciane falou de fazer muito trabalho remoto, equipes espalhadas, provavelmente o Augusto e eu, e talvez alguém mais que eu não saiba, aqui deste grupo, já trabalhamos há muito, eu trabalho há 10 anos já em home office, há muito tempo, antes da pandemia. E posso contar para vocês, inclusive, que meus 2 últimos trabalhos, empregos, inclusive hoje, participei de um processo de cabo a cabo, os 3 últimos. O antepenúltimo, na realidade, teve uma entrevista, mas todo o resto, física, todo o resto foi 100% virtual. E hoje eu lido com equipes 100% virtual. E o Reinaldo é testemunha disso, está no mundo inteiro. Mas na empresa anterior que eu estava trabalhando, eu trabalhava com um grupo asiático, chinês, era cara na Ásia, na América Latina, no Canadá. Tinha um cara, para você ter ideia, na Rússia, plena guerra, tem caras no Oriente Médio. Então, se você não se organiza, não se otimiza, realmente o negócio você perde o controle, a parte dos projetos. E principalmente algo que todos nós esquecemos, é o fuso horário. É um vilão terrível, terrível. Se você não toma o cuidado, uma coisa é você fazer alguma coisa pontual, outra coisa é constante. Você vira literalmente barata tonta. E eu, por exemplo, o Reinaldo é testemunha disso que eu fico falando. Reinaldo, fecha a porta e tem como, porque senão você vira 24/7. Então, se você não tem uma ordem, um combine-se prévio antes, ou um combine-se implícito dada a tua experiência, vira um caos. Não é, Reinaldo? Acho que Tô o Reinaldo achando não que, tá. Acho que o eu Reinaldo acho não que tá. ele dormiu, viu? É. Ele foi tomar café, Oscar, mas tudo. Oscar, falando aqui, eu tô aqui no Brasil, tá? Pra você ter uma ideia, eu fiz gestão aqui de projetos, tá? De automação de processo. Aqui no Brasil, eu tinha pessoas que estavam no Amazonas, pessoa que estava no Rio Grande do Sul, a maioria do time era Recife. Eu tinha que fazer cronograma, saber dos feriados regional, tinha diferença de fuso. Mesmo aqui no Brasil, eu já tive esse problema. E igual você falou, se eu não adotasse uma disciplina ali, eu ia ficar louco. Porque tinha time que começava a trabalhar às 7 da manhã, um começava às 8, um começava às 9. Eu cheguei a ter times assim híbridos dentro aqui do Brasil, usando projetos Isso diferentes, mesmo. tecnologia diferente, entendeu? Eu fazia toda a parte de Scrum, fazia toda a parte de QA e fazia toda a parte de gestão técnica. Imagine só, eu cheguei a ter 3 squads com equipes diferentes, com equipes ao redor do Brasil. Eu já tinha essa dificuldade. Imagina isso tudo. É isso mesmo. Agora coloca nessa situação fuso horário, idiomas diferentes, sendo Exato. que muitas vezes você trabalha em projetos que o idioma que todo mundo fala é inglês
não é o idioma nativo de nenhuma das pessoas. Então, você já Exato. imagina a salada que dá. Depois você tem sotaques diferentes do mundo, só que agora vem o pior de tudo, culturas diferentes. Nossa Senhora, Exatamente. aí é... Esse aí é o mais complexo de tudo. Então, se não tem uma ordem mínima, a chance de virar bagunça, e muitas vezes podem ser pessoas terrivelmente preparadas no que fazem, mas se não tem Uhum. uma ordem, você joga o negócio a perder, literalmente. Mas vamos lá, volta aí, Luciane. Por favor. Então, é Ok. justamente isso que não se limita a uma ferramenta só. Por isso que hoje, depois que teve esse manifesto, foi justamente pessoas que viram que a gestão do projeto, como se aplicava, não estava atendendo, né? As empresas não estavam conseguindo entregar os projetos, estava dando prejuízo, clientes insatisfeitos, e eles trabalhavam mais com a questão do software, né? E então eles adotaram princípios, né, práticas do Agile. Por isso que foi chamado de Manifesto Ágil. Então foram pessoas que se juntaram, né, com o objetivo de simplificar, né, todo o trabalho, mas de uma forma que não se perdesse essa gestão. Porque começou também, em 2001, começou o quê? Começou a globalização, as pessoas começaram a se falar ao redor do mundo e começaram a ter tudo isso que vocês comentaram, né? Que você comentou, que o Éder, enfim. As pessoas começaram a ter ah, papéis e posturas e culturas diferentes dentro do projeto. Então, a maneira como se fazia projetos antes, o que era de uma forma sequencial, você fazia status report a cada 15 dias, pouco se andava, então era uma coisa mais demorada e muito saía do nível do caminho crítico. Hoje você vai correndo atrás do caminho crítico, né? Porque senão você não consegue entregar o projeto. Então, teve nessas necessidades, aí surgiu esse manifesto ágil, e ele mudou realmente a maneira como que as pessoas começaram a enxergar as coisas, né? E o que ele trazia, que hoje eles falam, os 4 valores do Manifesto Ágil: indivíduos e interações, mais processos e ferramentas. Lembra que eu comentei lá no Pinbox 5, né, que foi em 2015, eles colocaram mais uma área lá de conhecimento que era gestão de stakeholder. Por quê? E era uma coisa que realmente acontecia. Eu já fazia gestão de projeto nessa época, e aí eu ia iniciar um projeto. Quando você inicia um projeto, você tem um escopo, você tem um objetivo do projeto, e você tem só que você não olhava para a necessidade das pessoas que estavam envolvidas. E podia ser de vários níveis, desde o sponsor, né, que é o dono do projeto, até uma pessoa operacional, que ia lá fazer o cabo. Então, se não se olhasse, percebeu que se não se olhasse para essa questão de pessoas, você não chegaria ao sucesso do projeto. Então, as pessoas começaram a ser vistas e começaram a ter papéis importantes. Porque se fosse até hoje só processo, só ferramentas, a gente com certeza ia ser substituído pela IA. Isso eu acho. Mas tem essa questão de pessoas, essa questão dessas necessidades e desse envolvimento de atender a esses objetivos, esses interesses das pessoas. Né? Aí o outro valor, né, do manifesto é que software em funcionamento mais que documentação abrangente. Então, para o PMI, para o PMBOK, ou para o PMP, se você não entregasse todos os documentos na risca, você não estava fazendo uma gestão boa de projetos. Então, o Manifesto Ágil trouxe o quê? Gente, vamos fazer funcionar. É melhor, isso garante mais o sucesso do projeto, porque você
esperar entregar uma documentação para poder executar. Então, a gente vivenciou isso na prática. Muitas vezes você tinha que submeter uma aprovação até de uma escala de gestão superior, falando, cara, eu não vou conseguir entregar o teu projeto, mas eu preciso entregar a execução. E aí você tinha uma autorização para poder seguir sem o documento. Aí o documento entregava depois. Então, foi quebrando essas questões. Isso também é a necessidade de satisfazer o cliente, entregar o projeto com sucesso, ou pelo menos um pouco mais perto do sucesso do projeto, dentro do orçamento. Então, fatores que realmente interessam. E outro valor é colaboração com o cliente mais que negociação de contrato. Então, se juntou, hoje a gente escuta, mas a gente, ele dá um direcionamento mais no projeto. É prático. Então, hoje, por exemplo, eu fiz um kickoff com um cliente nosso, e eu já conheço o perfil do cliente. Claro, tinha uma proposta, tinha uma documentação. O que você faz? Você faz a leitura daquele documento e faz uma apresentação de kickoff, né? De uma apresentação e uma declaração de escopo. E eu já sabia que ia mudar, né? Que o cliente já ia vir com outras necessidades, mesmo porque esse projeto foi fechado há algum tempo atrás. Mas dito e feito, então, já quando eu conheci, falei, né, com o nosso cliente, falei, olha, trouxe, né, o escopo, trouxe os detalhes do projeto mediante o que a gente tinha de negociação na época, né? Mas vamos alinhar, vamos entender qual é a sua necessidade, vamos ver. E a partir dessa conversa mudou tudo, então assim, não muda o escopo, né? Não muda o objetivo, mas muda como você engessou para entregar mediante uma documentação e a necessidade do cliente está outra, porque mudou muita coisa, já muda todo dia. E aí você vai fazendo essas adequações. Então, realmente, por isso que eu falei que minha gestão hoje é muito híbrida, porque tem esses valores do Manifesto Ágil imputados ali, né, inseridos. E o quarto é responder a mudanças, mas que seguir um plano. Então, a gente vê mais na prática. Eu não sei se faz sentido, né, para todos, mas o que eu realmente vejo na prática é isso que eu estou comentando. Então, por fim, né, trouxemos aqui um slide onde que justamente faz essa compilação desse conceito, falando da metodologia híbrida, que eu acredito. Tanto que, quando começou todo esse método ágil, veio um monte de ferramenta, um monte de certificação, um monte de... Eu não sabia para que lado eu ia. Como para me manter atualizado no mercado, ficou meio difícil. Eu resolvi esperar um pouco, porque... E fazer o quê? Tirar a certificação Scrum? Então, a gente mostra que eu vou usar Scrum no meu trabalho. E aí eu fui meio que buscando conhecimento mesmo para me adaptar ao meu trabalho. Claro, cada um aqui tem seu skill, um monte de trabalha para a empresa, e claro, hoje é bastante diversificado, desde o que? A Waterfall, a Agile, puro ou híbrido. Tá? Então, quando você vai para uma empresa onde que tem uma maturidade um pouco melhor de gestão de projetos, é natural que decidir, nas primeiras reuniões, um acordo de gestão. Que gestão que a gente vai aplicar? Aí, como o Anderson comentou, isso se faz um alinhamento. Mas pode ser que uma IA pode responder para a gente de uma melhor forma, inclusive baseado em dados. Tá, o que é melhor para nós aqui? Vamos usar só Waterfall? Não, vamos usar híbrida. Bom, a gente vai usar híbrida. Não, é só Agile. Então, Agile é só Scrum. Então, hoje tem, sabe, esse diálogo. Eu já, inclusive, fiz alguns projetos anteriores, não isso de hoje, mas que tinha outros gestores, TMPs, inclusive do outro lado, e a gente fez um acordo.
Bom, então o que a gente vai usar? Vamos por, é a única documentação do projeto, né? Apesar de ter 3, 4 gestores, a gente preconiza uma única documentação do projeto. Não tem 4, é uma só do projeto. Então tem isso sim. Beleza? Bom, só fechando conceitos, né? Nós trouxemos aqui só para lembrar, né, o conceito de um projeto, que é algo temporário, realizado em grupo, destinado a produzir um produto ou serviço ou resultado único, e que tem tempo determinado, tem começo e tem fim. Então, isso é um projeto, só para a gente, depois, na hora que o Weber vai entrar com a questão de vai explicar, né, como que a IA já está, inclusive, hoje, atuando, né, nos projetos, para a gente entender o que é um projeto, para ficar um conceito mais claro. E a IA, né, como conceito aí macro, generativa, é aquela com capacidade de aprender padrões complexos de comportamento a partir de a partir de uma base de dados existente, usando linguagem natural, que é a linguagem que a gente fala. Tá? E ferramentas da IA, que a gente tem aí. Bom, olhando para tudo isso, hoje o Weber vai depois olhar um pouquinho mais na prática, mas nós já temos, inclusive, várias empresas, muitos profissionais já falando sobre isso, e já usando o IA. Usa o ChatGPT como uma base de dados pública, mas também tem muitas empresas utilizando base de dados privada, onde você faz, né, coloca os dados dentro de uma IA e aí faz toda essa gestão baseados nesses dados. Então, onde que ela pode, e já está ajudando? Em documentações, relatórios, status report, apresentação técnica, isso já existe. Eu não conhecia, tanto que eu estava aqui buscando outras coisas, e nessa pesquisa que nós fizemos durante 15 dias, eu fui vendo que isso o pessoal já está usando. Eu não uso no meu dia a dia, mas poderei começar a usar, com certeza. Cronograma e orçamento, analisar dados históricos de projetos anteriores. Quando que hoje a gente faz uma análise de lições aprendidas? Difícil a empresa que consegue chegar no nível de maturidade de fechar um projeto com lição aprendida. Está olhar para uma lição aprendida de um projeto similar. Só com empresas com nível de maturidade de gestão e com áreas bem definidas de empresas maiores. Mas isso demora. Por quê? Porque quando você entra no nível de fazer uma consulta, uma lição aprendida, você pode entrar, às vezes, numa semana ou até 15 dias de poder resgatar todo o histórico ou toda essa lição aprendida para poder se adequar no projeto atual. Coisa que a IA, 5 minutos, ela traz, né? Tomadas de decisões, né? A IA pode fornecer insights valiosos para tomadas de decisões. Por exemplo, sugerir diferentes abordagens e abordagens de gestão para resolver um problema, com base em dados disponíveis. Gerenciamento de recursos, isso é muito válido, muito. Ajudar na alocação eficiente de recursos, identificando os recursos necessários em diferentes estágios do projeto e sugerindo a melhor distribuição. Hoje é uma guerra para a disponibilidade de agenda dos recursos. Quando você faz uma gestão compartilhada dentro de uma empresa. Se você, dentro de uma empresa, presta serviço mesmo, de porte, um recurso para projeto. Tem os projetos grandes, onde tem equipes com recursos exclusivos. E tem. Mas a maioria faz gestão compartilhada de recursos. Detecção de riscos. Isso é muito válido, porque hoje tem várias planilhas, vários mapas, né, de riscos
baseado no quê? Matriz SWOT, você faz levantamentos, então aí você faz essa identificação de riscos para você, inclusive, fazer mitigação. Com a IA, isso já tem de uma forma pronta e muito próxima ao ideal. Pode passar, nós estamos finalizando o último slide. É automação de tarefas repetitivas, isso acho que está em tudo que a IA está trazendo. Melhoria da colaboração, melhor na colaboração entre equipes, fornecendo insights, informações relevantes para todos os envolvidos. Então, às vezes, tem aquela pessoa que não está engajada com o projeto, então você consegue ter esse envolvimento. E um tipo de apoio que me chamou bastante a atenção é essa análise de sentimento, né? É possível? Sim, que ao analisar dados de comunicação, como e-mails, mensagens, a IA pode ajudar a medir o sentimento da equipe com relação ao projeto, identificando possíveis problemas de moral ou comunicação. Para mim, esse nível, né, de análise, ele é muito tênue, porque ela entra muito dentro da questão comportamental humana. Então, qualquer interpretação errada da IA pode levar, inclusive, a tomadas de decisões errôneas. Às vezes, a pessoa escreveu lá uma frase de uma forma errônea, mas se não identificar exatamente, né, a causa, né, ou a pessoa, ou mesmo o que está acontecendo, você pode tomar uma decisão muito a nível de informação que é atrás de uma forma errônea, uma forma totalmente injusta. Então, aprimoramento de relatórios de progresso, né, e customizações de recomendações. Então, tudo que é processo, tudo que é documentação, tudo que é tarefa repetitiva, a nosso ver, a IA, ela pode nos apoiar e muito, porque ela, a partir de uma base de conhecimento, tanto pública ou privada, né, ela traz informações que demorariam, talvez, teria muito tempo, e talvez bastante recursos para poder trazer esses resultados. Então, é isso que a gente foi buscar. Eu trouxe todo um conceito anterior para poder, talvez, tirar dúvidas, ou vocês entenderem um pouco melhor como que as pessoas estão se movimentando nisso. Inclusive, todas essas tarefas eu trouxe, né, do órgão que eu achei do fórum do PMAI. Então, hoje as pessoas, inclusive do PMAI, elas estão se movimentando para se juntar, para fazer debates, para entender para onde que como que a gente pode tirar o melhor proveito, como que a gente pode ter os cuidados, enfim, todo esse movimento que, inclusive, nós, como grupo, estamos fazendo também. Nossa, bom, aí, próximo slide, eu acho que já entrou a tua fala, né, Éder? Isso, agora aqui, pessoal, a gente vai explanar, vai entrar um pouco mais aí na área. O que a IA pode, generativa, auxiliar no gerenciamento de projeto, mas assim, pessoal, não só no gerenciamento de projeto, tá? Hoje está auxiliando em várias áreas, mas como o nosso foco aqui é na parte de gerenciamento de projeto, tá? Eu só peço para vocês, quem está aqui, só se atente a essa imagem, que lá na frente eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Então, o que hoje as empresas estão buscando, tá? Tem um errinho de digitação aqui, pois eu acerto, tá? Então, assim, hoje as empresas estão buscando o quê? Eu quero que a IA auxilie o meu negócio, tá? Igual a gente citou aqui, existe tanto de forma pública e de forma privada, tá? E tudo isso, que o mercado procura? Eu quero que chatbots, então, projetados, né? Que a gente possa treinar, né? Ali de uma forma onde ele possa pesquisar dados públicos, dados privados e o quê? E seja de fácil interação. Igual a Luciane falou, a gente utiliza a linguagem natural, entendeu? Para a gente interagir. O que é a linguagem natural? A linguagem do nosso dia a dia, entendeu? Ser claro, ser objetivo, tá? Só que essa conversa precisa do quê?
quando a gente trabalha com IA, a gente precisa de refinamento, a gente precisa de um prompt, tá? O prompt nada mais é o quê? O que que eu estou solicitando? É descrever o que eu tenho, o que eu preciso, tá? Dando um exemplo aqui, tá? Aqui do próprio chat GPT aqui, ó. Aqui eu estou usando aqui dados públicos aqui. O que eu pedi para o chat GPT? Eu dei um prompt para ele, dei um contexto. O meu projeto é de migração da versão do SAP 7 para a versão 8, tá? Preciso listar 5 riscos com base no PMBOK, como plano de ação que devo mapear referentes testes de pós-implantação. Cada risco deve ter um plano de ação e a lista responsável. Lista todos os riscos em formato de tabela. Então, eu estou pedindo, né, o chat GPT, eu dei um contexto para ele, é um prompt, tá? É meu input de entrada, explicando para ele o que eu preciso, tá? Para ser implementado, tá bom? Olha a resposta dele aqui, ó, tá? O próprio chat GPT, aqui custando dados públicos, ele foi lá com a base de conhecimento dele treinada até 2021, setembro de 2021, e fez o quê? Listou para mim alguns riscos. Vou avançar o slide aqui, que eu vou abrir o próprio chat GPT para mostrar para vocês o que que ele trouxe para mim, tá? Tá abrindo aqui outra tela, já vou projetar aqui, já tá, pessoal? Olha o que o chat GPT trouxe para mim. Ele listou 5 riscos aqui que eu passei para ele, né? Com base no conhecimento dele. O primeiro risco aqui foi erro de dados após migração. Se você analisar ali esse risco, faz sentido? Faz sentido. Eu posso ter uma migração e na hora que eu for fazer o quê? A migração das informações tem inconsistências, entendeu? Então aqui ele me deu um plano de ação e os responsáveis. Ele listou 5 riscos que eu posso ter nesse projeto, tá? Aqui eu tô falando de risco, tá? Mas eu podia dar o contexto para ele, pedir para ele montar uma matriz de SWOT, entendeu? Ele podia muito bem definir o contexto de um projeto. Então, assim, olha só o que a IA generativa consegue trazer para a gente, tá? Desde que a gente faça o quê? Informe pelo que a gente quer, descreva, detalhe as informações, tá? Eu não sei aqui se todo mundo usa o chat GPT. Eu fui fazer uma pergunta ontem, até depois que a Luciane mandou esse material, eu estava dando mais uma estudada aqui, eu fiz uma pergunta para ele. Ele me deu 2 respostas. Pela primeira vez, só de vez em quando o ChatGPT pode dar 2 respostas. E você decide qual é a melhor resposta. Ou seja, com base no meu prompt, ele achou 2 respostas e falou qual que você quer utilizar, Éder. Eu analisei e utilizei a informação, tá? Então, assim, é isso que hoje as empresas estão buscando, tá? Ter uma forma rápida, tá? As informações para o quê? Para facilitar o dia a dia, tá? Do pessoal nas empresas, tá bom? Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Posso prosseguir? Posso voltar para o slide? Vai em frente. Posso ir? Tá. Então, pessoal, além disso, hoje tem aqui essa parte dessa interação, né? Mas não é só isso, tá? Eu trouxe aqui também um, um exemplo aqui do Bing, tá? O Bing, ele disponibilizou o DALL-E, tá? Eu consigo criar imagens, tá? Com base no quê? Base num prompt, tá? Utilizando teoricamente linguagem natural. Aqui, ó. O exemplo aqui, ó. Eu quero uma imagem que demonstra a IA utilizando o PMBOK na gestão de projetos. Olha só as imagens que ele trouxe para mim. Para a gente montar a apresentação. Muitas vezes a gente queria montar uma apresentação com o PMBOK, procurava ali no Google as informações para montar, ou quando tinha uma área de marketing, a gente pedisse para a área de marketing, levava até alguns dias, até brinquei com a Luciana, pô, Luciana, eu cheguei a pedir muitas coisas para a área de marketing e demora dias para ter o retorno. Hoje, em menos de 1 minuto, você tem uma imagem ali com base num contexto que você passa para IA, tá? Eu pedi para vocês guardarem uma imagem, né, pessoal? Essa imagem aqui, ó, que eu utilizei anteriormente na nossa apresentação, foi a imagem gerada pela IA, pelo DALL-E aqui do Bing, tá? Eu quero uma imagem onde demonstra o usuário conversando com o chatbot através de linguagem natural. Um exemplo, tá? Olha só o quanto a gente está evoluído, tá? Nessa parte de IA. É só a gente descrever, é o prompt. Descrever uma linguagem natural o que a gente precisa, que ele dá ali pra gente o que a gente precisa ali. Claro, sempre a gente tem que validar, ver se o contexto é adequado ou não do que a gente está recebendo de retorno, né? Olha aqui, ó. Um exemplo que eu peguei aqui também, ó. Desenha uma personagem inspirada na Pix, ela deve ter olhos de cor avelã, através de óculos, com animação quadrada. O cabelo deve ser cacheado, caindo um pouco depois do ombro. Roupa, um vestido de versão amarelo, tá?
Olha o prompt que eu descrevi, o que a IA já me trouxe, tá? E além disso, pessoal, tanto o ChatGPT como o Bing, o pessoal está utilizando muito, tá? O Bing, você consegue abrir o Bing, dentro do Bing, você pedir para ele fazer um resumo de arquivos. Exemplo, arquivos PDF. Eu fiz um exemplo, entrei no Tribunal de Justiça, peguei lá um documento público de um processo e pedi para ele resumir um processo que tinha 50 páginas. Ele resumiu. Depois eu fui bater as informações estão corretas. Olha o quanto a IA já está auxiliando no dia a dia as empresas, tá? Éder, Opa, sim? Alguém levantou a posso? mão, acho que era o Não, Patrick. aqui, Augusto, se você me Ó, permitir, eu teria só um sim, Augusto. comentário a fazer. Eu não sei se vocês chegaram a, desculpa, a ver aí no Brasil. Eu vi hoje na BBC uma das repórteres pelo IAI, esse pessoal que tentam ganhar dinheiro ilícito, eles fizeram uma reportagem de uma repórter famosa da BBC. Ela estava mostrando hoje, entendeu? Ela entrevistando Elon Musk, ok, da Tesla, o qual ela incentivava ao pessoal passar as informações dela para que o pessoal fizesse investimento. Então, ela é uma pessoa, ela seria desculpa usar o Bone, entendeu? Uhum. Eu tenho minhas restrições ao Bone, mas, anyways. Ela seria uma figura igual a ele na Inglaterra ou no mundo, porque a BBC é mundial, né? E eles utilizaram o AI para fazer uma reportagem fake dela com Elon Musk para induzir as pessoas a passar informação e dar dinheiro para... É um golpe. Exatamente. Eu já vi algumas reportagens, sempre sai aqui, tá? Mas assim, alguns testes que eu fiz, tá? Um teste que eu fiz até ontem também. Eu fiz assim, eu quero uma foto eu fui bem específico, eu quero uma foto do cantor Roberto Carlos com uma rosa na frente de um piano na proa de um navio. Ele falou que não poderia reproduzir que não poderia reproduzir por causa de direitos autorais. Então, existe já algumas travas, que eu posso falar assim, algumas validações, algumas consistências do que a gente pede, ele já está travando, tá? Ele trava isso daí. Inclusive, quando você usa, eu vou mostrar um pouco mais para ver, quando você faz algumas perguntas dentro de um chat que usa a API da OpenAI para responder os dados, você pergunta assim, quem é o presidente do Brasil? Ele fala, eu não consigo responder essa informação. Por quê? Porque não dá dentro do meu contexto. Quando eu tenho dados privados, quando você treina o prompt, quando você treina os dados, você consegue já barrar esses tipos de informações, tá? Esse da BBC eu não vi ainda, mas eu já vi muitas pessoas comentando que você está usando a IA para se passar por outra pessoa para poder fazer esse diálogo, tá? Mas as ferramentas que eu utilizo até hoje, quando a gente faz teste, né? Perguntando, eu quero uma imagem do Pelé, não posso fazer por causa de direitos autorais. Eu mesmo já recebi essas respostas aí, tá? Mas eu sei que tem pessoas utilizando, já vi algumas reportagens, mas não entrei ainda no detalhe, tá? Augusto. Ok. Eu vou dar até procurada, tá? Oi, Eu estou Patrick, pode procurando falar. aqui. Sim. Aham. Quando você fez a pesquisa no Bing, você pesquisou direto na pesquisa ou você habilitou a inteligência artificial primeiro para depois fazer a pesquisa? O que acontece? Entendeu a Existe minha duas pergunta, não? formas. Você tem que ter uma conta Microsoft para fazer isso, tá? E geralmente se habilita o Bing dentro de um tenant, quando é corporativo. O meu aqui é o meu público, tá? Esse aqui é um preview que o pessoal está utilizando muito aqui no Brasil para criar a imagem da Pix, tá? Então eu utilizei essa URL. Eu tenho a URL aqui, mas eu caminho para vocês aqui, tá? Eu não precisei habilitar nada. No meu usuário, Microsoft já apareceu o Bing e eu comecei a interagir, tá? Você já pesquisou? Tá. Eu já pesquisei, não Porque habilitei nada. Porque ele corporativo você consegue. O pessoal está fazendo de forma corporativa habilitar dentro do TED de Microsoft. Existe essa possibilidade também. Só para restringir o que o pessoal está perguntando, quem está interagindo dentro do Bing. Mas você consegue depois tirar isso para deixar ele sem inteligência artificial e só como pesquisa? Sim, tem como só pesquisa. Você consegue pesquisar em chats também, tá? É que esse aqui que eu estou mostrando tá pro Dao-Li, mas tem o próprio Não, tá, Bing não, porque eles. público.
Uhum. Porque eles me ofereceram isso e eu não quis porque eu não sabia tirar, entendeu? Eles me Sim, dá para ofereceram, fazer. tipo, não, você consegue tirar, desabilitar, é isso que eu queria. Consegue desabilitar, consegue, tá? A gente já desabilitou aqui, você tem os dois que você possa utilizar, tá? Você pode usar os dois, beleza. Depois eu passo depois até por e-mail o Bing público, como faz para desabilitar. A gente tem um procedimento lá na empresa que a gente faz isso, quando o cliente quer tirar. Ah, tá bom. Que de cabeça eu não lembro aqui, tá? Então aqui, pessoal, tudo que eu estou mostrando para vocês, eu usei público, tá? Inclusive, até agora aqui a apresentação, eu usei a IA para auxiliar a fazer a apresentação, tá? Mas vem um grande questionamento, né? Eu consigo utilizar a minha base de conhecimento interno em projetos de IA sem disponibilizar meus dados de forma pública? Sim, eu consigo, tá? Vou dar um exemplo que a Microsoft disponibilizou, tá? Eles disponibilizaram aí, já tem um tempinho, uns 6 meses, tá? Uma forma, um chatbot, tipo assim, é um pontapé inicial, é público. Quem quiser utilizar, pode pegar, utilizar e fazer suas customizações, tá? Tá, essa é a carinha dele aqui. É um chatbot, tá? É assim que a Microsoft disponibilizou no GitHub, tá? Ele chama Simple Chat App It IOI, tá? É a Microsoft disponibiliza, tem uma equipe que está sempre fazendo correções, tá? Então é um chatbot, tá? Aqui você pode customizar, fazer da forma que você quiser, tá? Que você consegue acessar a API da OpenAI para trabalhar a informação, para ele dar a sua resposta, tá? E qual é o benefício de utilizar essa ferramenta? Tem outras, tá, pessoal? Esse aqui é o que eu conheço, que eu trouxe, que é público, tá? Tá no GitHub, quem quiser fazer download, tá? Basta ter uma assinatura Azure com o serviço da OpenAI habilitado, que você consegue utilizar e montar o seu próprio chatbot, tá? E elementar com seus dados internos, tá? O que que a Microsoft garante, né? Eu preciso ter uma assinatura Azure, tá? Ali com o serviço da OpenAI. Claro, tem o custo, tá? Quando você usa o GPT-4, uma mensagem, dependendo de como foi estruturado e como estão os dados, chega a custar até R$ 15 uma mensagem, tá? Tanto a pergunta como a resposta, tá? Dependendo do que tiver customizado. E dentro da subscrição Azure, o que que a gente garante? A segurança, sem fazer uma autenticação para entrar nesse chatbot. Então você tem que estar lá no AD, senão você não consegue utilizar, tá? E os prompts, eu consigo customizar os prompts por aplicação e falar o que eu quero, o que eu preciso, tá? Então é isso que a Microsoft disponibilizou e assim, tem muitas pessoas utilizando já, customizando conforme a sua necessidade, tá? E como funciona essa estrutura, né? Primeiro, eu faço o treinamento dos documentos, eu separo essa base de conhecimento, tá? Geralmente essas informações ficam dentro de um container lá, dentro de um grupo de recursos. Eu utilizo uma ferramenta da Microsoft chamada OCR, que é o Form Recognize. Então, ele faz o quê? Ele faz a extração através de OCR de todas as informações, quebra em pequenos blocos de arquivo e cria um índice. Ele guarda isso dentro de um índice. E depois eu faço o quê? Conforme as pesquisas, eu vou buscar as informações conforme nossas perguntas, né? Tá? Então, essa é a primeira parte que a gente faz, treinar, separar a documentação, tá? Pode ser arquivo PDF, pode ser um arquivo Word, pode ser um arquivo TXT. Vocês podem me perguntar, Éder, eu consigo ir num sistema legado, extrair dados? Consigo. Eu consigo criar automações que vai lá no sistema, roda alguma query, traz esses dados e coloca dentro dessa base. Posso fazer isso de forma automatizada, tá? E como funciona o chat, tá? Eu faço uma pergunta, ele usa o Cognitive Search para fazer a busca da pergunta dentro do índice. Ele vai, conforme a pergunta, ele vai buscar nos índices, nesses pedaços de texto. Ele me traz a informação, ele junto com um prompt que é dinâmico ali, tá? Posso ter um prompt. No prompt, posso descrever. Por exemplo, eu tenho uma base de conhecimento de projetos. Na minha base, eu tenho arquivos que se referem a projetos onde contém cronograma, custo, risco. Então você descreve, você detalha nesse prompt o que você tem dentro da sua base de conhecimento. Com base nas informações que ele recuperou nos índices, conforme a pergunta, ele faz o quê? Chama a API da OpenAI
dentro do ambiente Microsoft para fazer o quê? Para te dar a resposta, tá? É dessa forma que eu treino os modelos, tá? Utilizando, essa é uma forma, né? Uma forma que eu utilizo, né? De utilizar o OpenAI sem expor os meus dados de forma pública. Por quê? Imagine um escritório de advocacia, eu tenho inúmeros processos. Imagine projetos, que a gente está falando aqui. Eu tenho custo, prazo, risco. Aí, respondendo a pergunta, eu esqueci o nome de quem foi, eu acho que foi do Anderson. Eu consigo ter aqui uma base interna restrita sem expor meus dados? Posso ter valor de projeto? Posso. Eu posso perguntar, ó, eu tenho projetos do cliente, vou dar um cliente aqui do Carrefour. Quais foram os 5 últimos projetos que eu fiz para o Carrefour? Ele vai dar os detalhes para você dos projetos. Qual foram as lições aprendidas? Ele vai dar todas essas informações. Claro, isso, igual a Luciane falou, eu utilizo linguagem natural. Eu tenho um prompt descrevendo o que eu tenho nos arquivos, a forma que ele tem que retornar essas informações. Ele usa a API da OpenAI para responder essas informações. Tá? Então, isso é a grande preocupação das empresas hoje. Eu quero usar inteligência artificial com linguagem natural, mas eu quero usar o quê? Com meus dados privados, sem expor de forma pública. Isso existe e está crescente a utilização desse tipo de chat, tá? O meu trabalho hoje, na empresa que eu atuo, é fazer isso, disponibilizar chats customizados, com a identidade visual do cliente, com essa base interna. E o pessoal vai alimentando. Depois que a gente faz o projeto, aí o cliente acaba assumindo e vai implementando aí, aplica uma governança de estar retroalimentando essa base de conhecimento e refinando o prompt, porque a cada documento que você vai interagir, você tem que refinar o prompt, dizer para ele quais são os documentos que eu tenho, da forma que ele vai responder, aonde tem que pesquisar. Tá? Então, pessoal, isso é muito importante. Assim, eu não quero pegar e colocar dados públicos ali, porque o que você está utilizando ali no chat GPT, você está alimentando ele de forma pública ali. Aqui é uma forma de fazer o quê? De uma forma restrita, dentro de um ambiente, é isso que a Microsoft está disponibilizando hoje, tá? É dentro da sua assinatura, dentro do seu grupo de recurso, apenas os usuários que tiver acesso ao seu AD que vai ter acesso às informações. Éder, Opa, Augusto. ok. Ah, uma pergunta para ti. Ah, Sim. você não poderia alimentá-lo com dados públicos, porém manter os seus dados privados em segredo? Hoje a versão que a gente tem ele não deixa fazer esse mix. Hoje não tem. Todo mundo me pergunta, Ed, eu consigo misturar? Hoje não. Teve um cliente que quis um chat customizado e queria um público e um privado. A gente disponibilizou para ele 2 aplicações distintas e não deixou as duas se conversar. Porque hoje, até onde a gente conhece, onde a gente pesquisou, eu não conheço ter os dois juntos. Senão ele vai expor, Ok, tá, obrigado. tá? Anderson? Só um minutinho. Eu teria que con- Nesse caso aqui, eu tô vendo que você falou que você utiliza um chat, né? Uhum. Esse treinamento que você vem fazendo nesse chat, eu utilizo muito nas minhas consultorias, eu utilizo muito assim, tá precisando de chat, eu utilizo aquele, não sei se você já viu falar, o Anota aí, que é para delivery. Você já viu falar nele? Não ouvi falar. Não, então, o Anota aí é bem grotesco, tá? Ele conversa ali, mas ele manda para um sistema deles de tirar pedido, mas ele fala, ele vai falar sobre horário de atendimento, com as coisas bem bestas. Uhum. Nesse caso, você tem que ter uma assinatura, correto? Essa assinatura você paga, pelo que eu vi, parece que é R$ 15 por pergunta, é isso? Não, aqui o que acontece é uma assinatura Azure, tá? Que você tem. Ali você vai pagar pelo consumo, igual a calculadora que a Azure disponibiliza. É que a gente fez uma conta aqui, tá? Cada pergunta usando o GPT-4, tá? Dependendo da pergunta, pode chegar até R$ 15 por pergunta, usando o GPT-4, tá? Por quê? Porque por trás dele tem todo o consumo. Eu tenho aqui o Form Recognizer para montar, já tem um custo. Eu tenho aqui as perguntas de interação. Muitas vezes a gente cria o índice de forma vetorizada, porque o índice é mais preciso na busca de pesquisas. Pode chegar a R$ 15.
O que que a gente tem no nosso roadmap e estamos fazendo? A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um Power BI que vai pegar todas as informações de quantas tokens foi trafegado, quantas perguntas foram feitas, para a gente estimar o custo por pergunta. O que a gente fez no nosso meio de desenvolvimento chegou até R$ 15 uma pergunta, quando custa uma pergunta usando o GPT-4, tá? E isso a gente vai disponibilizar futuramente numa nova release aqui do nosso produto que a gente está desenvolvendo. Tá? Qual é a grande preocupação hoje dos clientes? O quanto custa? O custo geralmente é maior na parte de treinamento, que eu tenho que fazer o CR. Geralmente o CR é caro. Se vocês aplicarem na calculadora da Microsoft, depende da região que você está utilizando, dependendo ali do plano que você está utilizando, tá? Por isso que até a gente recomenda o cliente, separe a base e crie uma periodicidade, uma vez por semana todas as informações, ou 2 vezes por semana, porque essa parte de criar, de você extrair os dados, ver o CR, criar o índice, criar ali, o índice seria mais ou menos tipo um banco, entendeu? Seria ali os documentos indexados, para depois você fazer as perguntas, tá? Não sei se respondi a sua pergunta aí. Sim, eu não. Eu posso estar. É porque eu não. Você já ouviu falar no Orange, né? Também não. Eu estou mais focado nessa parte de GPT, inclusive vai fazer 6 meses que eu estou trabalhando com estudando esse produto aqui. O que eu sei das outras ferramentas até hoje que eu estudei é, se você põe dados seu privado, você pode estar alimentando uma base interna aí pública. As pessoas vão ter acesso. Por isso que eu recomendo a não fazer isso. Inclusive o Bing, quando eu quero fazer um resumo de um documento, a gente orienta o cliente a fazer o quê? Habilite o Bing dentro da subscrição. Porque o que você perguntar para o Bing vai ficar dentro da subscrição, não vai ficar de forma pública. É isso que a gente tem que deixar bem diferenciado hoje. Aonde eu vou usar a minha informação. Por isso que eu falei, dados de projetos são dados valiosos. Imagina o concorrente sabendo que você cobrou de um projeto. Quais são os skills do seu recurso? Quais foram as lições aprendidas, entendeu? Não sei se vocês sabem, pessoal. Hoje em dia o pessoal usa muito aquele web scraper para pegar dados de sites aí para poder alimentar outras informações. Eu já vi isso por aí, entendeu? Então, por isso que essa solução que eu utilizo em no cliente é de forma privada, tá? Até respondendo a mensagem do Augusto, teve cliente que queria, não, eu quero que meus dados sejam públicos, mas não. A gente disponibilizou 2 URL porque a gente não tem essa possibilidade, com receio aí de a gente deixar algum dado público aí do cliente. Não sei se eu respondi aí, Anderson, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tá? Com base nisso, pessoal, até conversando aqui com a Luciene, né? A gente sabe o quê? Que as pessoas hoje fazem o quê? Elas vão no chat GPT, vão nesses outros aí, faz as perguntas, né? E uma coisa que a gente está vendo muito, o pessoal não está tendo o senso crítico de analisar a resposta que esses chats estão respondendo, tanto de forma interna como de forma pública, tá? Ainda como ainda está em preview ali, a versão 4 ainda, quando a gente utiliza, ele dá algumas alucinações. A gente faz umas perguntas e tem hora que vem o quê? Umas respostas que a gente sabe que não tem nada a ver a forma de falar o português, claro. Então a gente tem que trabalhar e aprimorar, tá? Mas o que me preocupa hoje é o quê? A IA, ela veio para auxiliar. Ou seja, reduzir o trabalho repetitivo, igual a Luciana falou no slide anterior, auxiliar com as informações, entendeu? Reduzir o nosso tempo, tá? Então, a gente, através das perguntas que a gente vai fazer, ela vai te dar uma resposta. A gente tem que ter o quê? O senso crítico de pegar aquela resposta, analisar e trabalhar e aprimorar e utilizar dentro dos nossos projetos, tá? Então, assim, a IA, de forma generativa, pode usar na gestão de projeto, igual eu citei, pode ajudar um escritório de advocacia com inúmeros processos que tem ali para analisar, fazer resumos, entendeu? Mas de uma forma consciente, tá? Eu até publiquei, até mostrei aqui para a Luciene, né? Que assim, hoje a IA veio para ajudar, ou seja, reduzir o tempo das pessoas, tá? Mas a gente sabe que os níveis gerenciais lá em cima, olha, pô, vou pôr uma IA, a IA tá me ajudando no dia a dia, o pessoal já pensa em corte de recursos, mas não é bem assim. A IA veio para auxiliar. A gente precisa das pessoas para quê? Para analisar as informações, então, avaliar ela de forma objetiva, validar a informação e ver se está de forma confiável antes de divulgar, tá? Eu até fiz um artigo aqui falando dessa dependência que a gente tem, tá? Depois fique à vontade de dar uma olhada aí, tá ok? Até que o nosso tempo já está
já está indo aí, tá bom? Mas é uma coisa que eu sempre cito para todo cliente. Pessoal, ela vai dar uma resposta, tem que pegar a resposta e analisar. É aquilo que você precisa? É. Tá confiante? Tá. Pô, Éder, não veio. Tá, vamos ver, vamos entender. Será que é o dado? Se é o prompt, tem que refinar, entendeu? Mas tem que ter o senso crítico. Nunca pegue uma informação que a IA te devolva e passe automaticamente para frente. É isso que o pessoal está falando muito no mercado. O pessoal usa o chat GPT, o que responde, nem analisa, passa direto. Inclusive, tem algumas empresas bloqueando a utilização interna de chat GPT. Já escutei isso, tá? Que está bloqueando. Por quê? As pessoas não estão tendo esse senso crítico. Alguma O- pergunta, pessoal? Luciane? um pensamento aqui, né, que eu acho que usada, né, de uma forma consciente, né, a gente viu, trouxe aqui bastante exemplo, inclusive, de como que ela pode auxiliar, né, e aí hoje o Éder já trabalha, né, numa empresa onde que ele está customizando essa base privada como serviço, né, a empresa dele vende. Na Então, verdade, nem vende, a gente dá. A é empresa não um cobra nada. A empresa não dá nada. O que a empresa pede hoje? Como posso dizer, isso é a empresa teoricamente dá isso para o cliente, desde que ele tenha uma licença da Azure, certo? E associada a um programa da Microsoft. Se o cliente tem aquilo ali, a gente implanta isso de uma forma de uma POC, né? Uma MVP, faz o treinamento, disponibiliza para o cliente, depois se o cliente quer prosseguir, aí de forma interna o cliente segue. A empresa está se estruturando ainda para fazer o pós. Por enquanto, hoje a gente entrega isso como um benefício de contrato. Lembrei a palavra, pessoal. É um benefício de contrato que tem junto com a empresa. Então, a gente está disponibilizando isso de forma, de forma gratuita para o cliente. Isso é interessante, né, pensando aqui, para a gente estar, né, justamente no momento onde está iniciando esse movimento. Né? Porque lá no Manifesto Ágil, as pessoas começaram a conversar em 2001, de 2023, como a gente usa realmente, não da forma como talvez se pensava, né, que esse tudo ágil, que era ótimo, mas de uma forma mais mesclada, conforme os interesses. Eu vejo que também nós, né, com seres pensantes, seres pensamento críticos, está nesse momento onde que estamos adaptando, né, vendo como que a IA pode ajudar. E, assim, cada empresa, né, pelo que o Eder está colocando, que já é realidade hoje de muitas, vai ter uma IA que vai apoiar, né? Apoiar em cada área da empresa. Recursos humanos, jurídicos, gestão de projetos, estou aqui vagando, né? Na área de comercial, então é possível desde que se alimente a base de dados daquela empresa, se torne inclusive privado, né? Como sendo o SharePoint, né? Alguma coisa assim, onde que você acessa, a IA vai dar aquilo ali de uma forma mais automática. Então, eu vejo que próximo passo assim, evolutivo para a gente vivenciar é essa construção dessa IA, apoiando, né, nós, como profissionais, nas empresas, de forma de acesso a essas bases de dados para tomar de decisão, para facilitar, para otimizar o tempo, enfim, e até fazer o trabalho mais duro, né, mais repetitivo para a gente. Então, eu acho que é um momento bastante interessante nosso, né, como profissionais aqui, seres críticos, né, seres pensantes, de também apoiar, né, nessa estruturação de como que a IA vai nos ajudar na gestão, quer seja de projetos ou quer seja em qualquer área do nosso meio profissional. Exato. O grande segredo é completando aquilo, o segredo é o ouro de cada empresa, é o dado da empresa, entendeu? Imagine você, igual eu citei, você alimentar sua base de conhecimento com todos os projetos que você fez nos últimos anos.
Se você fez ali, vamos lá, a lição de casa de forma correta, ter ali os status report, você ter ali as lições aprendidas, se tiver tudo isso documentado, você monta um prompt explicando o que ele tem que buscar essa base de conhecimento com base na sua pergunta e vai te dar todas as informações. Tá? Vou citar um exemplo que eu já vi, tá, pessoal? Um exemplo aqui. O pessoal pegou ali as vendas dos últimos 3 anos, tá? Vendas que teve ali nos últimos 3 anos e colocou na IA. Montou um prompt falando o que tinha nesses arquivos. E ele perguntou: eu quero fazer um forecast para o ano tal. Por favor, liste para mim quais foram as vendas, a média de venda, o que você propõe. Ele propôs. Ele mostrou ali o que cada recurso vendeu, qual foi a principal área, qual foi os principais produtos que vendeu, e falou assim, ó, nessa área aqui você tem a oportunidade de fazer isso, o que você vendeu foi isso. Então você tem isso aqui também para fazer. Basta ter o quê? A informação. Tendo a informação ali de forma estruturada, tendo um prompt estruturado, a IA consegue te ajudar nessas análises. E a gente só entra com o quê? Com a validação e o refinamento antes de passar. Igual o slide anterior aqui, eu vou até voltar aquele slide, deixa eu ver se eu consigo voltar de forma rápida aqui, que a Luciane até falou que era uma preocupação. Análise de sentimentos, tá? Isso daqui, pessoal, hoje a IA, hoje o nível gerencial vai pedir isso. Eu quero que analise se como que tá tal região, quem tá vendendo bem, quem tá vendendo mal, vai chegar nesse nível e tá chegando nesse nível. Imagina as pessoas com essa informação para tomar as decisões. E a gente não está falando, né, Éder, de algo no futuro de 5 anos, nada. É algo para E já está já. acontecendo, já está ocorrendo, entendeu? A gente escuta isso dos clientes, entendeu? Principalmente assim, o que eu vejo mais, né? Aonde tem muito trabalho assim de interpretação, entendeu? É isso que o pessoal está fazendo hoje. E isso está disponível, é só fazer os refinamentos. De captura de dados, é só implementar automações, formas inteligentes, usar ferramentas de mercado de automação que você consegue alimentar essa IA. O Éder escreveu um artigo, né, no LinkedIn, com esse link aí, muito legal, explanando sobre a situação da IA e o nosso pensamento crítico. E desmistifica um pouco esse medo, né, que todo mundo está falando, a IA vai tomar o emprego, né, da gente. E eu acho que pensando, né, até no timeline, né, nós procuramos trazer com relação às evoluções, né, de documentação, modos de atuar, pensamento, manifestuagem, tudo, eu acredito que nós como profissionais, nós vamos ter sim sempre a nossa fatia como seres pensantes críticos, desde que a gente saiba aproveitar o uso, né, próprio da IA como uma ferramenta que nos auxilia, mas não que nos substitua. E para você fazer uma validação, você tem que conhecer. Eu não valido o que eu não conheço. Éder e Luciane, eu gostaria de fazer um comentário. Olha, a apresentação de vocês, o tempo que vocês colocaram, está fantástico, tá? A minha única preocupação é o horário. O que é que vocês... Porque eu tenho várias perguntas, eu estou evitando de fazer pergunta para a gente não tomar mais tempo, entendeu? De verdade, está muito boa. Então, se vocês concordarem, o que é que vocês acham de pegar meia hora da próxima apresentação? Isso que eu ia sugerir, porque eu tenho também mais fiquei informação quietinho, para viu, trazer. Augusto? Exatamente. Eu tenho mais informação para trazer, inclusive eu queria provisionar, tá, esse chat aqui para a gente poder brincar. Olha Igual que eu falei para legal. Luciane, eu tive um problema com relação ao licenciamento, tentando resolver meu licenciamento, que eu queria colocar isso aqui no ar e mostrar para vocês como eu fiz, entendeu? Que bom. Mas assim, se vocês quiserem, mas assim, eu preciso ainda ver parte de licenciamento, essas coisas, porque eu tenho uma licença fria, aí acabou expirando, não me atentei aqui, que é uma licença de estudo, mas isso aqui é um assunto que, olha, vou falar uma coisa para você, dá para mais uns 2, 3 encontros falar, porque é uma coisa que é no momento, é o que está quente e é o que as empresas estão
pedindo. Igual eu falei, a empresa que eu trabalho oferece isso como benefício de contrato. Eu tenho uma esteira lá, eu tenho umas 8 ou 9 implementações para fazer disso daqui. Hoje eu fiz uma, entendeu? Só que os documentos não estavam com boa qualidade, amanhã eu vou ter que refazer de novo. Então, assim, eu explico até a experiência que eu tô tendo com esses clientes, tá? Eu não peguei Excelente. ainda nada de gestão de projeto ainda, eu só peguei cliente, tipo assim, financeiro, advocacia, entendeu? Mas se vocês quiserem, a gente retorna próximo. Eu adoraria, se todos vocês concordarem, eu Isso, adoraria retomar aí na próxima e nós continuaríamos esse papo. isso. Tá muito bom, eu estou evitando fazer pergunta, para você ter ideia. Isso. Pra você ter uma ideia, nos últimos 6 meses eu estou trabalhando com ele. Tem muita coisa que eu estou aprendendo. Tá Hoje a ótimo. gente dizer uma solução, hoje a gente tem uma solução de ir no banco de dados, pegar dados de vendas, certo? Vou criar uma automação, vai pegar dados de vendas, vai gerar isso um arquivo, eu vou subir isso de forma automática no índice e vai se retroalimentar todo dia para dar informações de venda. Isso, Tá. claro, tá numa POC ainda. A gente está ainda estudando o que vai fazer. Mas o que eu já tenho aqui de conhecimento, que foi nessa estrutura, deixa eu voltar aqui, que eu já utilizei aqui com arquivos, isso está funcionando. Já entreguei isso em mais de 5 clientes já, nos últimos 6 meses, Tá ótimo. tá? Tá ótimo. Então poderíamos ficar dessa forma, tá? Vocês dois, eu acho que o trabalho que vocês fizeram está maravilhoso, tá? E tem bastante papo aí para a próxima apresentação. O que que você acha, Reinaldo? Tá bom, eu acho que para eles não terem que correr, né? Ainda tem, eu tô vendo aqui o artigo dele aqui no LinkedIn. É Uhum. interessante porque a gente não precisa correr, Não né, precisa com esse correr, assunto, tá? Nós temos né? bastante tempo aí, exatamente, Não precisa tá? correr, Deixa eu fazer um tá? momento de descontração. Meu segundo encontro, entendeu? Tô até meio nervoso aqui, porque aqui o Burian me deu desafio. Eu falei, meu, será que eu tô correndo? Se eu tô rápido, se eu tô tudo ali, entendeu? Não. Depois ele vai me pagar uma camisa do Palmeiras, entendeu? Mas vamos lá. Mas a Tá gente bom, quiser, então. daqui a pouco ele vai me mandar aqui Mas se a gente quiser voltar na Então vamos próxima, voltar. nesse ponto, a gente volta nesse ponto. Se eu conseguir subir uma demo para a gente poder brincar, eu subo a demo aqui e a gente Legal. brinca um pouquinho aqui, tá? Mas igual eu falo, depende de assinaturas, entendeu? Todas as minhas assinaturas free já foram embora de tudo, entendeu? Mas é uma coisa que a gente está se utilizando hoje. Posso até abrir o artigo, até o Breno tá vendo o artigo aí, eu abro, a gente explica um pouco. Quando eu fiz esse Beleza. artigo, foi com essa preocupação de a gente ter o senso crítico, porque eu tive mesmo essa experiência. Eu recebi um documento e fiquei olhando. Aí depois eu fui questionar a pessoa, ué, eu peguei do chat GPT, falei, tá, mas se a gente passa isso pro cliente, a gente ia ter uma grande dor de cabeça, entendeu? Tá legal. Por isso que eu criei esse artigo aqui. O... E, Tá bom. então fica bom assim para todo mundo, não sei, fica bom assim para todo mundo, não sei. É que eu acho que tem muita coisa assim. Eu também perceberam, né? Muito amplo. Eu tô quietinho aqui também, eu não vou, eu tô com uma pancada de coisa aqui, eu tô escrevendo aqui, enquanto vocês estão falando, eu tô escrevendo, eu procurei algumas coisas aqui, tem muita coisa, eu teria Tem assim, bastante coisa. acho que só eu aqui, se for para agitar aqui, eu fico mais 1 hora só fazendo pergunta, fácil, assim, né? Não, E a não, tem gente não precisa bastante coisa. correr, né? Acho que não precisa correr, não Tá precisa bom. correr. Então Tá. eu vou parar o Fala, a Luciana, gravação. fala, Fala, Luciano. Luciana. Não, pô, vou fazer uma brincadeira. 10 horas já vira abóbora, mas hoje ainda estou disposta, então dá pra... Acho que já virou abóbora faz 30 minutos aí, 30 minutos. A virar abóbora Ai, é amanhã, né? Amanhã é Halloween, né? amanhã, Dia de Halloween. virar abóbora é amanhã. Mas Dia da... não sei, fique à vontade. Tem um tema que eu gostaria de ter trazido também, que senão ia ficar muito extensa, é o skill, né, desse novo profissional, não só o que ele precisa para se adaptar, né, conhecer, porque eu acho que já é um pensamento, pelo menos da maioria, ou não sei se muitos discordam, de que assim, a IA ela não vai substituir o Entendi. trabalho humano todo. Sim, um monte, entendeu?
Mas para isso também você precisa estar atualizado, fazer mudanças, acompanhar. Então, até eu queria pesquisar mais o que o pessoal está falando, qual que é o skill, né, do novo profissional, mas assim, realmente olhando de uma forma pragmática, o que eu preciso saber? Porque a gente sabe assim, por exemplo, no meu caso aí, cada um tem a sua área que trabalha, né? O assistente comercial, que seja desenvolvedor, que seja produtos. Você tem uma bagagem de conhecimento, então, acumulando, né? Então, você tem aí a própria base de dados como conhecimento. Isso também junto com toda a tua história de vida, com todas as tuas questões físicas, enfim, então cada um tem uma maneira diferente, inclusive, que a IA possa entender. Mas você vai ser substituído? Eu vejo que não, tá? Mas